Olá pessoal, neste vídeo vou estar comentando alguns aspectos da aplicação da distribuição normal como aproximação da distribuição binomial. E para isso, primeiramente eu vou aproveitar um exemplo extraído do livro do Triola, o livro Introdução à Estatística, 11ª edição, capítulo 6, especificamente o item 6.6, onde o autor trata desta utilização da distribuição binomial como aproximação da distribuição normal. Bom, vamos ao enunciado desse exemplo. O autor recebeu pelo correio uma pesquisa da Viking River Cruises e essa pesquisa incluía um pedido de um endereço de e-mail. Suponha que a pesquisa tenha sido enviada a 40.000 pessoas e que a porcentagem de respostas com endereços de e-mail seja de 3%. Se o verdadeiro objetivo é conseguir um banco de pelo menos 1.150 endereços de e-mail, ache a probabilidade de serem obtidos pelo menos 1.150 respostas com endereços de e-mail. Bom, para que uma distribuição normal possa ser utilizada como aproximação de uma distribuição binomial, é necessário se atender a determinados pré-requisitos. Dada uma distribuição binomial, onde n é o número de tentativas e p é a probabilidade de sucesso em uma tentativa, os pré-requisitos para podermos aplicar a distribuição normal como aproximação são esses dois apresentados aqui na tela. O produto de n vezes p tem que ser maior ou igual a 5. E o produto de n vezes q também tem que ser maior ou igual a 5, onde q é a probabilidade complementar a p. Bom, atendidos a esses pré-requisitos, a distribuição normal que podemos aplicar como aproximação da distribuição binomial passa a ter esses dois parâmetros. A média é o produto de n vezes p e o desvio padrão é a raiz quadrada de n vezes p vezes q. De acordo com os dados do problema, o número de tentativas é igual a 40.000 e a probabilidade de sucesso em uma tentativa é de 3%, 0,03. O seu complemento, 0,97. Se multiplicarmos n vezes p, encontraremos um valor bem maior do que 5. E o mesmo com relação à multiplicação de n vezes q. Isso significa que nós podemos aplicar a distribuição normal como aproximação da distribuição binomial para esse problema. E nessas condições, a média para a distribuição normal é o produto de n vezes p, dá 1.200. E o desvio padrão é a raiz quadrada de n vezes p vezes q, que dá 34,117. Esse é um gráfico de distribuição binomial construído no Excel, um gráfico de colunas, associado aos dados do problema. O número de tentativas, 40.000, a probabilidade de sucesso para cada amostra unitária, 0,03. Observe que esse gráfico é constituído de inúmeras colunas. Cada uma dessas colunas corresponde a um valor inteiro de x. Observe então que uma dessas colunas vai corresponder ao nosso x do problema, que é 1.150 sucessos em 40.000 tentativas. Como tratar de uma distribuição discreta, que é a distribuição binomial, aplicando-se uma distribuição contínua, como a distribuição normal. É essa a questão, e a solução apresentada pelos estatísticos é a aplicação de uma correção de continuidade. A questão apresentada em nosso problema é a de calcular a probabilidade de pelo menos 1.150 sucessos em 40.000 tentativas.
Então, nosso valor de x é igual a 1150. Queremos calcular a probabilidade de x ser maior ou igual a 1150. Nesse esboço, eu estou localizando o valor de x igual a 1150. Abaixo uma curva de distribuição normal, onde o valor central seria igual a 1200. A proposta de se aplicar a correção de continuidade é a de se estabelecer, por exemplo, para esse valor de x igual a 1150, uma fronteira inferior, uma fronteira esquerda, igual a 1149,5 e uma fronteira à direita igual a 1150,5. Ou seja, a probabilidade especificamente de termos 1150 sucessos seria calculado a partir dessa área entre 1149,5 e 1150,5. Bom, aplicando-se a correção de continuidade, a probabilidade de termos 150 sucessos ou mais vai corresponder à área que se inicia no valor de 1149,5 e vai até toda a região à direita dessa nossa curva de distribuição normal. Em se tratando de uma distribuição normal, a área associada ao problema em questão nos permite calcular a probabilidade desejada. Essa área é identificada, por exemplo, na tabela de distribuição normal padronizada a partir do valor de z que nós encontraríamos a partir da fórmula x menos a média da distribuição normal dividido pelo desvio padrão. Já sabemos que o valor de μ corresponde ao produto de n vezes p e o sigma corresponde à raiz quadrada de n vezes p vezes q. E este valor de x vai corresponder a 1149,5, dada a correção de continuidade. Na segunda parte dessa apresentação, eu pretendo aplicar o software mediante o uso, a apresentação do RStudio. E no RStudio eu vou utilizar-me das funções pnorm, binom e pnorm-gc, essa associada ao pacote Tigerstat. E eu pretendo utilizar essas funções para o cálculo de probabilidades, construção de gráficos e análise do benefício da correção de continuidade em nosso problema. Ok? Nos vemos então na segunda parte.